Olá, bem-vindos ao podcast BioShoes for All, agora no ciclo Ecodesign de Calçado Sustentável. Para este episódio, desafios do ecodesign na indústria do calçado. Hoje a convidada é Marita Setas Ferro, fundadora e diretora criativa da marca Marita Moreno. Desde 2015 desenvolve acessórios, calçado, bolsas, para a sua marca, cada vez mais sustentável, quer em termos de responsabilidade social, pelos materiais utilizados, pelas formas de produção, mas também pela transparência da empresa. A marca Marita Moreno recebeu já vários prémios internacionais. Recentemente foi contemplada pelos German Design Awards na categoria Ecodesign. Marita Setas Ferro é também formadora do CTCP na área do ecodesign. Olá, Marita, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigada eu. E por nos ajudar a compreender os principais desafios ambientais enfrentados pela indústria do calçado em Portugal. Atualmente, o ecodesign surge como uma resposta primordial aos desafios ambientais globais que enfrentamos. Na indústria do calçado, questões como o desperdício de recursos e a pegada ambiental são, por isso, cada vez mais urgentes. Neste contexto, a pergunta fundamental: quais são esses desafios e, já agora, como é que o ecodesign pode ajudar a resolvê-los? São duas questões que vão ser um bocadinho como... Pronto, estão conectadas, mas há aqui duas situações diferentes, ou seja, nós quando falamos do ecodesign temos que ter a noção de que estamos a utilizar exatamente os mesmos princípios do design e principalmente a forma e a função. Isso é sempre daquelas coisas básicas que nós como designers temos que ter presentes, mas depois aqui, quando falamos de ecodesign, temos muitos outros assuntos e uma preocupação muito grande, muito antes de pensarmos sequer na forma, porque nós temos que estar muito preocupados em toda a pesquisa que fazemos, não só dos materiais, onde é que eles foram feitos, como é que foram feitos, porque o ecodesign, embora pensemos só no produto do design, quando falamos do ecodesign nós temos toda uma panóplia de preocupações. As preocupações sociais, porque o que é que acontece? Nós sabemos que os produtos e as matérias-primas são feitos em determinados países e temos que saber como é que elas são feitas, porque se forem feitas em países com problemas de respeito pelos direitos humanos, já começamos a ter aqui problemas de falta ou seja, já não é coerente com uma defesa de sustentabilidade e de produção e de integração desse tipo de matéria-prima num produto que podemos considerar ecodesign. Por isso, há aqui muitas preocupações que nós temos que ter muito antes de pensarmos sequer no produto. E por isso é que, quando falamos de ecodesign, às vezes pensamos só ou no tipo de produto ou na forma de o produzir. Mas antes disso tudo, temos todo um pensamento e toda uma responsabilidade. Nós como designers e cada vez mais, porque os designers no fundo criamos e desenvolvemos e apresentamos produtos para serem consumidos, temos uma responsabilidade cada vez mais acrescida nesse sentido, que é desenvolvermos produtos que na realidade respeitem toda uma série de itens que consideramos que são mesmo importantes para que o produto possa ser considerado um produto de ecodesign. Nesta parte do pensamento. Depois temos toda a parte prática, desenvolvimento, ou seja, e aí também temos muita preocupação porque nós temos que pensar, a primeira coisa é, estamos a desenhar um produto, não é? Qual vai ser o fim de vida desse produto? A primeira coisa é, pensamos no princípio e no fim do produto e depois é que pensamos em todo o processo, como é que vamos fazê-lo, não é? Por isso, e o sapato tem uma característica muito mais complexa que qualquer peça de vestuário, porque assim, nós sabemos que a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes do planeta, sabemos que está muito ligado a um excesso grande de consumismo e por isso temos aqui alguns setores, não é? Temos a parte do vestuário, temos depois a parte do calçado e dos acessórios. O vestuário, às vezes nós conseguimos desagregá-lo para o separarmos para a área do desperdício de uma forma mais fácil. O problema aqui do sapato é que nós temos sempre dois componentes que normalmente são muito distintos, que é a gáspia e a sola. Assim, só esses dois são normalmente composições muito distintas. Ou quando nós queremos que eles sejam da mesma composição, voltamos para o
tradicional sapato de couro, que aí temos a sola de couro, o sapato de couro, o forro de couro, tudo em couro. E aí conseguimos com alguma facilidade fazer uma desagregação e uma distribuição para a parte do desperdício e para a parte da reciclagem de uma forma muito mais eficaz. Mas nós também sabemos que o consumidor neste momento não quer sapatos de couro, nem quer solas de couro. Quer sneakers, quer sapatilhas, quer calçado confortável, muito leve, que normalmente advém de produtos desenvolvidos do petróleo. E é aqui que entra esta grande pesquisa, esta grande indústria na área da sustentabilidade, que são encontrar toda uma série de novos materiais que possam dar esse conforto ao consumidor, mas que respeitem os princípios de sustentabilidade. E por isso nós estamos neste momento a desenvolver uma série de produtos, desde o milho, ou seja, ainda utiliza-se muito alguns de origem petrolífera, mas já com muita redução, porque ainda é assim, nós não podemos estalar os dedos e as coisas acontecerem de um dia para o outro. As coisas demoram um tempo a perceber se funcionam, se têm resistência, se não têm, porque depois é assim, muitas vezes até há produtos muito interessantes, mas não são resistentes. E as pessoas ao fim de 3 meses deitam um sapato fora. Um sapato que devia durar 3 anos. Isto é o princípio básico de não ser sustentável. Por isso, nós temos muitas vezes que equiparar aqui, encontrar novos materiais, mas que sejam suficientemente resistentes para um sapato durar 2 ou 3 anos, mas que também seja confortável para o consumidor. Todos estes aspectos, mais os que nós estamos todos preocupados com todos os aspectos sociais, ambientais, são realmente diversos fatores que nós temos que estar todos muito preocupados. E por isso, quando falamos do ecodesign, quando falamos de um designer que tem que pensar nisto tudo, não é só um designer, não é? É uma equipa. Tem que ser uma equipa, tem que ser toda uma empresa que tem que estar focada nisto, que tem que perceber a importância dos novos desenvolvimentos. E depois não é só isso, não é? Quer dizer, nós até podemos estar todos na equipa a pensarmos nisto, mas depois temos que implementar na produção, não é? E isto implica grandes mudanças nos sistemas de produção nas fábricas. E aí é que começam os verdadeiros problemas, porque o que é que acontece é que nós em Portugal temos uma indústria bastante tradicional e familiar, ou seja, fábricas que já vêm do avô, estão no pai, estão no filho, e que muitas vezes há um passar de um saber fazer que é fantástico, muito artesanal, mas que de alguma maneira não é às vezes o mais adequado, tem muito desperdício, utilizam colas à base de petróleo, ou seja, tem aqui algumas questões que muitas vezes têm que ser resolvidas. E a dificuldade às vezes está aí, é conseguir-se fazer com todo este princípio que nós temos que fazer e que temos que mudar, conseguimos implementar novos sistemas de produção, novas abordagens, novos pensamentos e novas práticas numa fábrica em que a maior parte dos trabalhadores tem uma prática muito grande há muitos anos. Por isso, há aqui muitos fatores que são realmente muito importantes de ser equilibrados, que têm que ser, as fábricas têm que ser bastante ajudadas, porque isto, quando mudamos estes sistemas, isto implica redução de produção. E isto ao implicar redução de produção, todos nós sabemos que estamos neste momento, a Europa está um bocado em crise, e não é só a Europa, eu acho que o mundo todo está com uma grande crise existencial e financeira e social e de valores, e por isso isto muitas vezes implica que as próprias fábricas também não podem, não é que não queiram, às vezes não podem implementar determinados sistemas, porque isso faz-lhes perder dinheiro. Por isso, há aqui uma estrutura que é preciso ser bem acompanhada, mas que é fundamental, porque a legislação europeia que neste momento está a ser implementada vai ser fortíssima, não é? E todos nós sabemos que até 2025 todo o vestuário vai ter que ter um passaporte. Rapidamente isto vai passar para os outros produtos todos na área da moda, por isso os sapatos virão a seguir, e isto implica que nós temos que dizer exatamente tudo como foi feito. Não só isso, como agora vai haver uma obrigatoriedade do relatório de sustentabilidade, que é bastante importante, ou seja, para as grandes empresas será até 2025 com reporte a 2024, e para as pequenas e médias empresas será 2028 com reporte a 2027. Mas se houver pequenas empresas a serem fornecedoras de grandes empresas, elas vão ter que fazer um reporte em 2025 com reporte a 2024. E nós estamos em final de 2023, ou seja, é absolutamente urgente perceber-se quais são as metodologias e como é que nós temos que aprender a fazer estes relatórios, porque o que é que acontece? Estes relatórios vão ter que fazer parte, quase como aos relatórios financeiros, vão ter que ser apresentados
E as empresas vão ser cotadas na sua sustentabilidade, não é? E as que estiverem mais cotadas na sustentabilidade vão ter acesso a financiamentos muito melhores do que as que não estão tão cotadas. Por isso, isto é muito urgente, no fundo, trabalharmos todos nesse sentido. Porque é uma legislação que vai ser implementada, já está a ser toda feita, já está a ser toda pensada, toda articulada, mas depois nós temos que mudar toda uma indústria e isto é muito complexo. Pronto, por isso, isto é uma grande resposta para uma das questões. A outra das questões é como é que nós conseguimos trabalhar o desperdício. Assim, há anos que defendo que o desperdício é a matéria do futuro, não é? Nós vamos ter que deixar de recorrer a tanta matéria natural, porque o planeta já não aguenta que a gente tire tanta coisa, porque ao tirarmos tanto para produzir, o que acontece é que também estamos a tirar aquilo que não devemos tirar. E começamos a entrar em colapso, não é? Por isso, a solução é como é que nós vamos, qual é o novo material que nós podemos utilizar em vez dos materiais naturais ou os materiais que nós utilizamos a partir dos recursos naturais, que esse é o lixo, é o desperdício. E eu acho que o grande futuro, e eu já disse isto no outro podcast, eu acho que o grande futuro é a indústria do desperdício, é a transformação do desperdício, a desarticulação, é conseguirmos desmontar os sapatos, essencialmente na indústria do calçado, é conseguirmos desagregar, desmontar os sapatos, separar, conseguirmos que a partir dali se desenvolvam novos produtos. E isto também não só está ligado com a parte da indústria, mas está muito ligado com a parte das universidades no desenvolvimento de novos produtos. Toda a área da investigação devia estar muito ligada às grandes indústrias que nós temos e esta grande necessidade de utilizarmos o desperdício como novos materiais de futuro. E eu acho que algumas universidades já estão neste sentido a desenvolver toda uma série de novos materiais e que é fundamental, porque são esses novos materiais que nós vamos continuar a utilizá-los como lixo e voltar a utilizá-los como desperdício até eles ficarem completamente a não ser possível fazer mais nada deles, não é? E isto é que é muito importante, nós percebemos que com todas as novas tecnologias que temos, nós temos que as aproveitar no melhor sentido, não é? E todos os novos matérias-primas que vamos inventando sejam o mais naturais possível e o mais biodegradáveis possível, porque nós já sabemos que não vamos ter capacidade para as desfazer no futuro. Por isso, há aqui duas questões que eu acho que são fundamentais no desenvolvimento e no pensamento da gestão do desperdício na indústria do calçado. Nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. E neste cenário complexo, que oportunidades e possibilidades existem para a incorporação do ecodesign nos processos de desenvolvimento de calçado em Portugal? Sim, é fundamental, não é? Ou seja, o ecodesign tem que entrar na indústria do calçado sem dúvida nenhuma. Porque não só por aquilo que eu referi antes, para a preparação de toda uma série de pensamento, de materiais, de pesquisa, de percebermos quais serão os melhores fornecedores para aquilo que nós pretendemos, mas não só isso, mas toda uma série do desenvolvimento do próprio produto. Ou seja, nós quando pensamos numa sapatilha ou num sneaker, até num sneaker profissional, é muito engraçado, vemos um exemplo, por exemplo, de 2008 ou 2006, uma coisa, ou foi 2008 ou 2006, de uma sapatilha utilizada num Mundial de Futebol, não é? Em que ela se desagregava toda. Em que os pitons podiam ser mais compridos ou mais curtos, a sola era fixa pela capacidade que tinha dos pitons e toda a gaspa era feita de um único material. E com uma capacidade maior de resistência, ou seja, quando fosse para substituir alguma das partes... on demand. Exatamente. É um dos pensamentos, é o design por peças, não é? O design por componentes. Por isso, nós temos alguns princípios na área do ecodesign que são muito interessantes e que eu acho que têm que ser vistos com muita atenção. Por exemplo, isto é o design por componentes. Temos outros, por exemplo, que é a redução do material. Ou nós dizemos o design para desmontagem. O que é reduzirmos ao mínimo o material utilizado, para que não utilizemos mais do que aquilo que precisamos, não é? Ou seja, a chinela de dedo é um belíssimo exemplo, não é? Ou seja, nós precisamos de uma sola e de qualquer coisa que prenda os dedos. E por isso a chinela de dedo havaiana, não é? A típica havaiana é um excelente exemplo da redução de tudo o que é acessório, de tudo o que não é necessário. E por isso há muito também que levar em conta esse pensamento, não é? Por isso...
tudo isto, não só isso, por exemplo, a parte da reciclagem, da reutilização, muito aquilo que eu tinha falado, a utilização dos monomateriais, não é? Ou seja, temos um sapato feito de uma única... Nós temos um excelente exemplo de uma fábrica portuguesa, que é a Lemon Jelly, que só utiliza um único material na bota toda. Pronto, é possível porque é um material plástico, é um material moldável, é um material que permite fazer isso e permite a reciclagem, ou seja, o que não se utiliza ou que se desperdiça, eles podem recolher e voltar a fazer. Está perfeito, o círculo está lá. Claro que o material em si, nós já sabemos que não é um material muito ecológico, mas se nós o tratarmos sempre desta maneira, haverá cada vez menos integração de novo material. Isso também é importante nós percebermos que assim, nós não conseguimos ser perfeitos naquilo que nós podemos fazer, temos que ser o melhor possível e pensarmos o mais possível no melhor do planeta, não é? E temos algumas regras nesse sentido. Por isso, alguns critérios básicos da parte do ecodesign, mesmo no desenvolvimento do produto, que nós temos que pensar. Por exemplo, a situação das embalagens. Preocupamos imenso com a caixa. A caixa é para deitar fora, por isso temos que, se calhar, repensar um bocadinho porque é que precisamos de uma caixa tão bonita e tão não sei o quê. Se calhar as marcas de luxo precisam, porque têm todo um trabalho, todo um branding, toda uma comunicação de luxo que muitas vezes é precisa. Mas um sapato normal se calhar não precisa, não é? E depois isto que é que agrega? Nós, por exemplo, quando mandamos por avião uma caixa, não é? Cheia de caixas de sapatos, são muito menos sapatos do que se mandarmos nessa mesma caixa tudo dentro de um saco volumetria. Ou tudo dentro de uma coisa pensada de uma forma diferente. Estamos a reduzir a volumetria. Ao reduzirmos a volumetria, estamos a reduzir as viagens de avião. Ao reduzirmos as viagens de avião, estamos a reduzir a nossa pegada carbónica. Tudo isto é muito importante. E é um bocado esta coisa que nós às vezes temos que pensar, é o tal, pensarmos desde o princípio até ao fim, o ciclo completo, é termos este pensamento de responsabilidade. Eu muitas vezes digo que sustentabilidade acima de tudo é responsabilidade. É nós pensarmos de uma forma responsável sobre tudo, sobre a nossa prática. Quer seja a prática do sapato, quer seja a prática de qualquer coisa, aquilo que nós fazemos na nossa vida, não é? Temos de ter esta noção muito grande de responsabilidade e questionar-nos. Não é? Ou seja, nós temos que perguntar o porquê de tudo. Eu vou criar uma marca sustentável. E eu pergunto, porquê que queria uma marca? A primeira questão é, porquê que vai criar uma marca? Se vai trazer alguma coisa de novo, de interessante, de diferente, espetacular. Se vai ser só mais uma, não vale a pena. E às vezes é um bocadinho isto, que nós às vezes ficamos assim um bocadinho, mas é verdade. Ou seja, nós temos que criar as coisas com um propósito, com uma intenção, com um valor. E esse valor, neste momento, é fundamental que seja da área da sustentabilidade. Claro que o ecodesign tem um papel muito importante, mas, por exemplo, nem tudo se reduz só ao trabalho específico do ecodesign, não é? Às vezes nós temos que pensar um bocadinho mais fora da caixa. Por exemplo, toda a área artesanal é muito importante no que diz respeito à sustentabilidade e nem sempre cabe muito bem no desenvolvimento do ecodesign quando falamos de indústria, não é? Mas pode caber. Acima de tudo, há processos artesanais antigos que às vezes são interessantes e são muito sustentáveis, que às vezes é uma questão de uma pessoa pesquisar e perceber porque é que foram feitos assim. Por isso é tudo uma questão de nós pensarmos e nos responsabilizarmos também um bocadinho sobre aquilo que fazemos. Mas para efetivamente incorporar o ecodesign na indústria do calçado, provavelmente não será possível apenas com os designers de uma empresa. É necessário envolver também uma equipa multidisciplinar. Como é que podemos reunir com sucesso as diferentes partes interessadas, desde os responsáveis pela compra de materiais até à gestão de topo, para garantir precisamente que o ecodesign seja totalmente integrado em todos os aspectos da produção do calçado? Essa é que é tal questão, não é? Esta é a questão fundamental, que é como é que nós conseguimos pôr isto em prática. A primeira questão é o gestor de uma empresa vai querer que a empresa tenha o maior sucesso possível. A forma de nós conseguirmos muitas vezes cumprir com algumas coisas é termos uma legislação. Essa legislação já existe, por isso qualquer gestor de uma empresa vai querer cumprir a legislação para conseguir ter maior benefício possível quando precisa de financiamento. Por isso, a partir do momento que nós temos uma legislação europeia que nos obriga a fazer um relatório de sustentabilidade e que nos obriga a ter práticas na empresa, o primeiro interessado vai ser o gestor da empresa para ter o maior sucesso possível. E a partir daí é uma questão mesmo de um planeamento de implementação. As equipas de design são as que vão pensar nos produtos, são as que vão pensar
no branding, são elas que vão pensar nas embalagens, vão pensar em todo o processo. Mas depois temos toda uma série realmente de estruturas dentro das fábricas que são fundamentais. Desde realmente a situação de quem compra os materiais, mas muitas vezes a parte de quem compra os materiais está muito agregada aos próprios designers, e por isso isto tem que ser em equipas. Nós não podemos achar que é o designer, não, quer dizer, isto é mesmo um trabalho de equipa. O trabalho em empresa é um trabalho de equipa, ou seja, é um coletivo que trabalha para o sucesso de uma empresa, porque quanto maior sucesso tiver a empresa, mais recompensado é esse coletivo, não é? Por isso é mesmo importante. E a partir do momento, é aquilo que eu digo, assim, se o gestor sabe que tem que ter um relatório de sustentabilidade, tem que delimitar uma estratégia para que esse relatório de sustentabilidade seja cumprido. E a forma mais fácil é reunir os vários setores, não é? E dizer assim, o que é preciso, e vamos todos pensar nisto. Porque é preciso que todos pensem que há regras para cumprir na área da sustentabilidade e que a parte do design, neste caso do ecodesign, vai ajudar a encontrar muitas soluções que vão equilibrar tudo isto e que vão dar um melhor resultado à empresa na área da sustentabilidade. E quanto melhor for o resultado na área da sustentabilidade da empresa, não só é muito mais fácil o financiamento, como toda a imagem da empresa, dos produtos que faz, etc., tem uma expansibilidade muito maior. A própria transparência como são feitos toda a produção é muito importante, porque às vezes nós temos assim, nós temos esta coisa quando falamos do greenwashing e tal, as pessoas têm muito medo de dizer o que fazem. Não tem que ter medo, é assim, se nós não conseguimos ser perfeitos, vamos fazer o melhor que conseguimos naquele momento. Passado 3 meses, vai estar melhor, porque já fizemos mais uma evolução, e é este passo a passo, é esta capacidade que nós temos que ter, que temos que perceber que as coisas não podem ser feitas de um momento para o outro, porque senão elas caem. Vão ter que ser feitas com uma certa evolução, e vão ter que ser feitas não só com essa evolução, mas também com uma capacidade e um envolvimento de todos. E isto vai desde o gestor até à senhora que faz a limpeza da fábrica, não é? Porque, assim, se nós não queremos desperdícios, nós temos que pensar que tudo aquilo que sobra da fábrica vai ter que ser colocado num sítio próprio, separado e enviado para os sítios corretos. E isto, por isso é que eu digo assim, desde tudo. E esta capacidade de fazer esta comunicação, esta capacidade de explicar a importância disto, vai ter que ser trabalhada em todos os setores das fábricas e vai ter que ser trabalhado como um conjunto. Mesmo os próprios funcionários que são responsáveis por determinados setores, que utilizam as escolas, que utilizam as linhas. Porque é que nós vamos estar a utilizar linhas de poliéster? Sim, porque elas são mais resistentes, então se calhar temos que utilizar linhas de poliéster reciclado, mas não vamos estar a utilizar linhas de poliéster reciclado numa sapatilha de couro, não faz sentido, porque é um material completamente diferente nem sequer é um material natural, por isso se calhar tem que se agregar e tem que se perceber qual é o tipo de material adequado para trabalhar com outro tipo de material que traga o menor prejuízo possível. Que mesmo que não seja um fio de couro, se calhar um fio de algodão será melhor do que um fio de poliéster, porque o poliéster é bom para aquilo que é de poliéster, porque nós temos que pensar como é que no final aquele produto vai voltar outra vez a ser reciclado. Por isso, esta complexidade dos vários fatores que nós temos que estar preocupados quando pensamos num sapato, ou numa sapatilha, por isso num objeto para calçar. E nunca podemos descurar o conforto, que também é uma coisa incrível, por isso, ou seja, o nosso peso todo cai sobre os nossos pés, por isso o conforto é fundamental. E nós já percebemos claramente que uma série de materiais sintéticos e artificiais são mais confortáveis do que as antigas palmilhas de couro. E então vamos ter que encontrar as melhores soluções. Por isso é que muitas vezes todas as pessoas estão a tentar encontrar palmilhas que sejam muito confortáveis, mas que sejam feitas de materiais reciclados, que sejam feitas de materiais biodegradáveis, mas que nem sempre têm o mesmo conforto. Por isso, é esta procura constante, este equilíbrio e este voltar atrás, porque o design tem muito isto, não é? Ou seja, há um esquema maravilhoso do Bruno Munari do nosso sistema processual de pensamento de design, não é? Que é assim, nós vamos por fases, mas se aquilo não corre bem, voltamos atrás, até ao momento em que percebemos que não correu bem, encontramos outra solução. Sim, uma lógica. Exatamente. Nós temos que seguir uma lógica, um processo, um pensamento processual de avaliação das várias fases, para percebermos onde é que falha, porque é que falha, e então
ou seja, corrigirmos essa falha e continuarmos num processo ainda melhor. Por isso, o design em si, como disciplina, é fundamental para isto. O ecodesign depois tem todas estas questões muito preocupadas com todo o ambiente, toda a sustentabilidade, que depois agrega ainda mais responsabilidade aqui. Por isso, na realidade, é um processo que tem que ser de todos, para todos, mas que com certeza tem que começar muito pela direção de uma empresa, porque, assim, é a gerência de uma empresa que tem que perceber a importância disto e toda esta mudança. E definir a estratégia sempre em articulação de todas as partes. Exatamente. Além das questões ambientais que falamos no início do podcast, como é que o ecodesign pode afetar positivamente a economia e também a competitividade da indústria do calçado em Portugal? Olha, eu acho que ela já está a afetar positivamente, porque, assim, claramente, Portugal já tem soluções na área da sustentabilidade do calçado muito mais à frente que muitos outros países. E ele muitas vezes é procurado, e Portugal é procurado por grandes marcas e por marcas que querem ter o seu percurso de sustentabilidade e que sabem que Portugal, não só a nível de soluções técnicas, como a nível de produção, como a nível social, porque nós, pronto, claro que nós todos protestamos e temos salários baixos e tudo, mas nós temos uma cobertura social que só se compara um bocadinho com França, não é? Ou seja, nós temos todos os aspectos que a Segurança Social providencia e que nós todos pagamos impostos para isso, é uma cobertura muito grande, não é? Nós temos a licença para o pai, a licença para a mãe, as baixas, ou seja, nós temos vários setores e várias coisas que noutros países da Europa isso não acontece. Por isso, quando nós dizemos, e isto aconteceu-me, por exemplo, em Inglaterra, porque estavam a fazer a avaliação da minha marca, e eu disse, mas nós temos isto e assim, mas tem que explicar isso tudo, tem que explicar todo o setor da Segurança Social, da qual a sua empresa tem benefícios, porque isso é ótimo, isso é o que nós queremos. Eu disse, mas isto nós estamos habituados. Ele disse, pois, mas nós em Inglaterra não, por isso tem que especificar. E às vezes são coisas tão simples quanto isto, é nós percebermos o que é que fazemos, exatamente, nós contribuímos com dinheiro e quais são os benefícios que temos e as coisas que nos faltam. E às vezes é fazer a tal lista, não é? O que é bom, o que é mau. E percebemos o equilíbrio disto tudo e tentarmos sempre, temos mais na lista do bom do que na lista do mau. E é exatamente esta necessidade que nós temos de agregar todos os aspectos positivos que Portugal tem. Não só nos aspectos sociais, porque assim, uma empresa que vem produzir para Portugal não vai precisar de ter que justificar com passaportes isto, aquilo, aquilo outro, porque nós temos sempre tudo em ordem, temos as responsabilidades, pagamos os impostos, não sei o quê, pagamos a segurança. Ou seja, nós temos uma série de obrigações que é mesmo todas as empresas cumprem, que só isso dá logo quase direito a garantia do passaporte do produto feito em Portugal. Por isso é que nós temos tantas empresas já a virem para Portugal e a perceberem a qualidade que podem ter em Portugal, porque facilmente o seu relatório de sustentabilidade vai ter uma garantia muito boa. Não só porque é feito em Portugal a nível social, de todas as fábricas, etc., mas também das opções todas que tem. Nós realmente temos opções incríveis, não só a nível de materiais, porque já temos muitos materiais interessantes, essencialmente a nível de solas. Temos empresas de solas que fazem solas incríveis, todas recicladas e sustentáveis e novas experiências e que reciclam constantemente uma série de coisas. Por isso, isto é logo uma resposta fantástica, porque muitas vezes as solas é a questão mais complicada da sustentabilidade. Por isso, não é complexo para Portugal. Eu acho que Portugal já está no bom caminho e é só continuar a fazer o bom trabalho. A indústria do calçado, de resto, acho que está tudo, acho que é mesmo assim. Os desafios do ecodesign no podcast BioShoes for All. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos a Marita Setas Ferro pela partilha de conhecimentos. Eu é que agradeço e foi um prazer estar aqui. Muito obrigado e até breve. Obrigada. Acompanhem-nos no próximo episódio. Procurem por CTCP Podcast. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência,
e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.